E esse conflito no Oriente Médio continua no radar, claro, dos mercados e segue gerando preocupação com os impactos sobre a economia global. E para entender quais são os principais reflexos desse cenário para a economia do Brasil, do mundo, a gente conversa agora com Márcio Sete Fortes, economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom dia, Márcio, mais uma vez por aqui. Bem-vindo. Bom dia, muito bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Gostaria muito de saber a sua avaliação do que a gente tem acompanhado nesse momento. Como é que você enxerga esse cenário de guerra que parece de grande indefinição, mais um dia de avanço nessa guerra e o Irã deixando claro que, olha, o Estreito de Hormuz segue bloqueado, a não ser que exista alguma coordenada por parte aí das embarcações com o Irã. E Estados Unidos continuam falando a mesma coisa do outro lado. Então, a gente continua acompanhando essa guerra de narrativas e, enquanto isso, o petróleo vai chegando próximo dos $100 o barril. Pois é, exatamente. Essa guerra de narrativas, ela por si só é suficiente para alimentar a tensão que joga o preço do petróleo nesse momento para cima. Essa guerra de narrativas, ela não é boa e ela se segue a um medo bastante realista de falta do produto no mercado internacional por conta do bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, são dois movimentos, um de receio dos agentes de mercado e outro bastante realista da falta do produto, o que encareceria ainda mais o valor do barril do petróleo, que nesse momento já atinge uma alta bastante expressiva, deixando o mundo bastante receoso do que poderá vir a seguir. Lembrando apenas que para os países que são grandes exportadores, produtores e exportadores de petróleo como o Brasil, há um elemento bastante positivo da exportação do produto, uma vez que exportamos um produto cujo preço está se dilatando no mercado internacional, está subindo, é bastante positivo para a Petrobras, mas, por outro lado, nós temos ainda a dependência do produto importado aqui no Brasil, o que nos deixa bastante vulneráveis também, assim como boa parte do mundo, uma vez que o volume que sai do Estreito de Hormuz para exportação global é um volume expressivo e que pode afetar economias mundo afora. Eu já até aproveito para te perguntar, Márcio, qual a sua avaliação diante dessa expectativa de um petróleo que volta ao patamar dos $100 do barril? Quais são os impactos práticos desse cenário? Quando a gente viu ali aquele cessar-fogo de forma temporária, provisória, que aconteceu em junho, a gente viu esse resultado em IPCA, em CPI nos Estados Unidos. E agora, no mês de julho, a gente teve a retomada dessa guerra como um todo. Então, já aproveito para te perguntar como é que você enxerga isso e o quanto que isso pode realmente respingar na nossa economia aqui no Brasil e como um todo, né, globalmente falando. Se nós começarmos olhando para o principal envolvido no conflito, os Estados Unidos, nós devemos dizer que isso afeta duramente a população norte-americana, uma vez que o uso do automóvel para a população americana é algo que os incomoda muito na medida em que o galão do petróleo se torna mais caro nos Estados Unidos. Esse preço, esse sobrepreço de guerra que adere ao preço do galão de combustível nos Estados Unidos torna a guerra dos Estados Unidos, a guerra do Oriente Médio, bastante impopular para os Estados Unidos, o que é um problema para as midterm elections, um problema para o presidente Trump à medida que as midterm elections se aproximam. Já aqui no Brasil, há uma outra questão, que quando nós olhamos, por exemplo, a última ata do Copom, que deixou bastante clara a presença de dois elementos, um exógeno e um endógeno. O endógeno seria a proximidade de um efeito do El Niño, mas ficou muito claro que o elemento exógeno, a que o Banco Central se refere na ata do Copom, é o risco de aumento de preços internos aqui no país, oriundos de um choque de preços externo, ou seja, do tênue entendimento que foi feito entre Irã e Estados Unidos já deixava à mostra ali a possibilidade de que haveria novos conflitos na região, elevando o preço do petróleo, e essa elevação de preço do petróleo, uma vez que nós temos aí uma dependência do produto importado, isso pode refletir na economia interna brasileira, elevando preços de transportes, derivados de petróleo e até de alimentos.
O impacto deve ser bem forte ao longo aí dos próximos meses, vale a gente acompanhar para entender. E aí, aproveito para te perguntar se você enxerga nos próximos meses, talvez, esse cenário se arrefecendo. A gente está vendo essa guerra de narrativas. Diante do que a gente está acompanhando nessa guerra e levando em consideração que essa guerra que Donald Trump começou não faz sentido para o próprio Donald Trump, porque a gente tem período de eleição e Donald Trump acompanhando esse cenário de guerra com o petróleo em cima, a gente sabe que combustível vai ficar mais caro por lá e vai ser difícil para ele realmente conseguir eleger os seus candidatos ali para o parlamento. Então, aproveito para te perguntar, na sua percepção, pela sua experiência, quanto tempo que essa guerra ainda pode se estender? A gente consegue prever isso? Olha, há um problema muito sério que é essa dependência global do combustível fóssil, né? Apesar de todos os esforços feitos pelos países, a dependência permanece. Veja o exemplo aqui no Brasil da recente autorização para a utilização de etanol na gasolina, aumentando de 30% para 32% na mistura, inclusive elevando até um certo risco aí de uso dos motores, que foi questionado por alguns agentes no mercado, mas os testes foram concluídos e a autorização de 30% para 32% deverá reduzir em até 500 milhões de litros a importação de combustível fóssil externo, reduzindo a nossa dependência, mas isso mostra como há aí ainda uma dependência muito grande, apesar de nós sermos autossuficientes na produção aqui no Brasil, há a questão do refino, né? Nós não somos autossuficientes no refino, e a necessidade de importação ela deixa bastante clara que dependemos aí de um produto que se encarece ainda mais. E quando olhamos o cenário daquilo que pode acontecer daqui para frente no Oriente Médio, nada indica que há ali um ambiente propício para tratativas de paz ou um armistício que seja feito no curto prazo, no curtíssimo prazo. Já foram feitas tentativas anteriores e há ali uma grande incógnita nesse momento sobre o que deve ser feito, porque os Estados Unidos, evidentemente, evitam uma invasão terrestre ao Irã por motivos óbvios de riscos altíssimos de perda de vidas, enquanto isso o impasse se mantém nas águas do Estreito de Hormuz. E isso eleva custos de fretes marítimos internacionais, além dos próprios custos associados a combustível importado. Então, o cenário não é nada bom para o curto e médio prazo. Evidentemente que haverá ali um momento final, mas nós não temos aí à vista ainda quando será esse momento final. Essa é a questão. E aí aproveito para te perguntar também, Márcio, diante desse cenário, como que você enxerga essa dependência do mundo, globalmente falando, com relação ao Estreito de Hormuz? Você percebe que talvez a gente vai chegar em algum momento que a gente vai conseguir driblar esse cenário do Estreito de Hormuz para tentar aí, não só para além de ter reservas de petróleo, mas evitar essa dependência tão intensa do Estreito de Hormuz? Olha, tem coisa pior no momento acontecendo, né? Ali os Houthis ameaçaram fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, do outro lado da Península Arábica. Isso tornaria ainda mais caro o frete marítimo internacional, que associa custos aí também à alta do petróleo, à alta do barril do petróleo nesse momento, tornando esse momento muito específico da nossa história econômica moderna um momento de bastante volatilidade em preços de petróleo, afetando países pelo mundo afora em sua dependência do combustível fóssil. A verdade é que, apesar de todo o esforço feito com automóveis elétricos, para redução de pegada de carbono, de emissões de CO2, nós ainda dependemos fortemente da matriz de petróleo, da matriz de combustíveis fósseis, e isso nos deixa bastante vulneráveis. O mundo inteiro está vulnerável diante daquele momento que se vive, porque ainda há um outro risco, que é a ameaça do Irã de bombardear instalações associadas a gás e petróleo na região, tornando a questão ainda mais grave e puxando o preço do petróleo para níveis possíveis jamais vistos. E isso deixa aí uma lacuna muito grande, porque se não temos uma previsibilidade de redução desse preço, também não temos uma previsibilidade
para um cessar-fogo, um entendimento ou uma redução das animosidades da região, porque o Irã ele deixou bastante claro os seus pontos e não cedeu às exigências norte-americanas de todo, deixando ali um cenário de bastante dúvidas para os países quanto ao que poderá advir daquele momento. Há um impasse muito grande na região e os preços estão à mercê desse impasse. Muito bem, Márcio Sete Fortes, economista, ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Obrigada mais uma vez pela conversa, um bom trabalho para você, boa quinta-feira também. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada.